O heredograma abaixo mostra homens afetados por uma doença causada por um gene mutado que está localizado no cromossomo X. Os seres humanos têm 46 cromossomos, metade deles vem do pai e a outra metade da mãe. Dos 46, 2 deles são determinantes para o sexo do indivíduo, representados pela letra X e Y, e são chamados de cromossomos sexuais. Os 44 restantes são chamados de não sexuais ou autossômicos. O homem possui um cromossomo X e um cromossomo Y. Este último é exclusivo para o sexo masculino. Nas mulheres, o cromossomo X aparece em dose dupla. Cada fragmento de DNA que contém informações genéticas para a síntese de proteínas chamamos de gene. Podemos também chamar de gen. E eles podem estar tanto nos cromossomos autossômicos quanto nos sexuais. Além disso, os genes podem ser dominantes ou recessivos. No caso de um gene dominante, ele expressa sua característica mesmo em combinação com um recessivo. Já no caso do gene recessivo, ele só se expressa na ausência do dominante. Vamos agora conhecer os principais tipos de herança ligados à genética. A herança autossômica dominante, o gene responsável pela característica está localizado no cromossomo autossômico e ele é dominante. Para o descendente, independente do sexo, apresentar a característica, pelo menos um dos pais deve apresentá-la. Como o gene está no cromossomo autossômico, o caráter estará presente em ambos os sexos na mesma proporção. A herança autossômica recessiva, o gene responsável está localizado no cromossomo autossômico e ele é recessivo, portanto, ele só se expressará na ausência do dominante. Neste caso, pais não afetados, mas que são portadores do gene, podem produzir descendentes afetados. Assim como na herança anterior, o caráter está presente em ambos os sexos na mesma proporção. Já a herança ligada ao sexo, cromossomo X dominante, o gene está localizado no cromossomo X, cromossomo sexual, e é dominante. O descendente que apresentar a característica deverá necessariamente ter um dos pais com a característica. Quando o pai apresentar a característica, necessariamente ele transmitirá para as filhas, mas seus filhos, homens, não apresentarão a característica, já que receberão o cromossomo X da mãe. No caso da mãe apresentar a característica, tanto os filhos como as filhas podem apresentá-la. Na herança ligada ao sexo, cromossomo X recessiva, o gene está localizado no cromossomo X e é recessivo. O descendente do sexo feminino que apresentar a característica deverá ter necessariamente o pai com esta característica. Quando a mãe apresenta a característica, ela o transmitirá necessariamente aos filhos homens. Este caráter está presente, portanto, em maior proporção nos homens. Herança holândrica ou ligada ao cromossomo Y. Nessa herança, os genes estão presentes no cromossomo Y. Portanto, ela é restrita ao sexo masculino, e a característica é transmitida do pai para o filho, mas nunca para as filhas. Vamos voltar à questão e ver os genótipos dos indivíduos envolvidos. Vamos primeiro determinar o tipo de herança que encontramos no exercício. Temos no exemplo apenas homens afetados, com pais saudáveis. Portanto, podemos descartar uma herança ligada ao cromossomo Y. Em todos os indivíduos masculinos com a doença, as mães são saudáveis, mas podemos dizer que são portadoras da anomalia. Portanto, vamos trabalhar com a herança ligada ao sexo, cromossomo X, porém de caráter recessivo. Vamos agora determinar os genótipos dos indivíduos com anomalia e de suas mães. As mães possuem a característica, porém como é recessivo ficarão Xazinho. Os filhos receberam este cromossomo da mãe, por isso são Xazinho Y. Sabemos então que os indivíduos 2 e 5 são normais, portanto, podemos também colocar os seus genótipos. Os indivíduos 4, 10 e 11 são normais, mas não podemos afirmar que não são portadores da doença. Por isso, vamos colocar seus genótipos sem determinar se o segundo X é dominante ou recessivo. Os indivíduos 7 e 8 também são normais,
já que não apresentam a anomalia. Podemos também determinar os seus genótipos. Falta apenas o indivíduo 9. Sabemos que cada cromossomo sexual vem de um dos pais. Se ela é normal e o pai possui a anomalia, podemos afirmar que ela é portadora da doença. Vamos agora voltar para as alternativas. Na 1, diz que os indivíduos 1, 6 e 9 são certamente portadores do gene mutado. Esta afirmativa, como vimos, está correta, pois todos os indivíduos apresentados possuem o gene, apesar de não apresentarem a doença. 2. Os indivíduos 9 e 10 têm a mesma probabilidade de ter herdado o gene mutado. Essa alternativa está incorreta, pois a probabilidade do indivíduo 9 ter herdado o gene é 100%. Porém, o indivíduo 10 é de apenas 50%. Vamos fazer uma tabela de Punnett para acompanhar essa questão da probabilidade do indivíduo 10. Ele possui pai X, azão e Y e mãe portadora, X, azão, azinho. Pela tabela de Punnett, vemos que existem 50% duas probabilidades de ele ser portador da doença. Portanto, a probabilidade é de 50%. 3. Os casais 3, 4 e 5 e 6 têm a mesma probabilidade de ter uma criança afetada pela doença. O casal 5 e 6, como vimos, tem 25% de probabilidade de ter uma criança afetada. Agora, o casal 3, 4 pode ter 50% de probabilidade se o genótipo do indivíduo 4 for X-azão, X-azinho. Portanto, esta alternativa também está incorreta. Se apenas a afirmativa 1 está correta, a alternativa que acerta e encerra a questão é a alternativa A.